18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. É isso aí, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Agora mais uma edição do 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Oi, tudo bem? Boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí, estamos juntos. A partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. É claro, hein, querido ouvinte, estamos sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Participe, fique à vontade. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas e vale também a sua sugestão de assunto. E lembrando que tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. Anote aí então, 994887592. 18 horas. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. A operação da Polícia Federal revela fraudes contra aposentados e pensionistas. Casos da doença Mpox aumentam quase 3.000% no Amazonas. Diretora de creche em Manaus é acusada de maus tratos contra um bebê de 11 meses. A morte de soldado da Polícia Militar levanta debate sobre as condições de trabalho da corporação no Amazonas. Olha, 6:02, hein? Obrigado mais uma vez pela sua companhia em 100,7. Nós vamos juntos, hein? A partir de agora no melhor Mix do Brasil até às 7 horas da noite, com esses e outros assuntos, os destaques desta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Está no ar para você mais uma edição do 18 horas. Olha só, Karime, vamos dar aquele giro no trânsito, é isso? Tá tudo certo? Simbora! Vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, ele que está com o carro do 18 horas, andando pelas ruas aqui da cidade de Manaus e vai acompanhando de perto e vai trazer pra gente as informações dessa volta para casa. Boa noite, André. Trânsito. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7 Mix FM Manaus. Vamos trazendo informações, primeiro aqui da Avenida Humberto Calderaro, no sentido centro-bairro, né, de quem vai ali, bairro Parque 10, próximo ao DB da Paraíba, já tá com trânsito com uma lentidão, hein? A retenção ocorre aí devido a esse horário de pico. São muitos veículos pela via e esse trânsito acaba refletindo na Avenida Maneca Marques, que fica próximo ao CSU do Parque 10. Ali pela via, no sentido de quem vai acessar a direita para Mário Ipiranga, o trânsito é moderado, só que aí vai se aproximando ali da Mário Ipiranga, no sentido centro-bairro, bem próximo ao Ipaã, ali a Aleã, aí começa a lentidão. Aí essa lentidão, essa forte lentidão no trânsito reflete ali até nas proximidades da Torquato Tapajós, por onde a gente passou por toda a Torquato Tapajós no sentido centro-bairro, e o trânsito, tem muitos veículos pela via, mas o trânsito nesse momento é tranquilo para trafegar. E agora ao vivo, para quem nos acompanha através da live no YouTube do 18 horas Mix, você consegue ver ao vivo que a gente está nesse momento passando aqui pela Avenida do Turismo, também nesse sentido aqui de quem vai ali pro Tarumã, né? Então a gente nesse momento mostra para quem está nos acompanhando que o trânsito tá tranquilo por aqui. Nessa área é sempre tranquilo, né, Karime, Carlão? E a gente vai continuar acompanhando aqui como é que tá a movimentação do trânsito em outras partes aqui da capital amazonense. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Beleza, André. Perfeito, André Meirelles. Obrigada pelas informações. Agora 6 horas e 5 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Você está na Mix, o melhor 18 horas. Olha só, hein? Quarta-feira começou no Amazonas com a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União contra fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social. A polícia investiga descontos irregulares de beneficiários. Além do Amazonas, a operação batizada de Sem Desconto aconteceu em outros 12 estados e também lá no Distrito Federal. Na operação, foi afastado das funções o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que estava no cargo desde 2023. Durante essa quarta-feira, o presidente Lula falou com ele e agora, no fim dessa quarta-feira, ele pediu demissão do cargo. O diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos, também foi alvo da operação. Olha só, outros 4 servidores públicos também estão afastados. Segundo a Polícia Federal, as entidades investigadas cobravam mensalidades dos aposentados e pensionistas, mas sem autorização e sem o conhecimento deles.
Carlão, só uma atualização aqui. Ele foi demitido, Alessandro Stefanuto. Ele foi demitido das funções de presidente do INSS, demitido pelo presidente Lula depois de todas as acusações, o decorrer do dia, as apurações e as atualizações. E quem acompanhou o dia inteiro essa operação foi o repórter Kennethson Paz, que conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Kennethson. Então, para os investigadores, essa diretoria de benefícios era a usina do esquema, onde teriam ocorrido as fraudes que chegaram na casa de 6,3 bilhões de reais. É isso, Kennethson? Boa noite. Nossa, é uma fortuna. É uma grana muito grande, né, Karime? A gente está falando de um levantamento, só para que vocês tenham uma ideia, de 2019 até agora 2024. Só que, segundo as informações do ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, esses descontos eles aconteciam a períodos passados, então, ou seja, antes de 2019 isso já vinha acontecendo, só que o que já foi levantado desde 2019 já é esse valor de 6,3 bilhões de reais. E de fato esse foi um escândalo que balançou hoje o Brasil de modo geral, até mesmo porque essa operação ela aconteceu em vários pontos dos estados brasileiros, inclusive aqui o Amazonas também teve a operação da Polícia Civil e também da Corregedoria Geral, que descobriu tudo como é que funcionava esse esquema fraudulento que movimentou ali mais de 6 bilhões de reais. Segundo as investigações, essas entidades elas cobravam mensalidades, como se os beneficiários, as pessoas que têm ali o benefício do INSS, elas tivessem se associado a clubes de descontos e também de serviços. Só que, na verdade, a grande parte dessas pessoas nunca autorizou esse tipo de descontos. E aí acreditavam até mesmo que era ali um desconto regular, que era algo lícito, não faziam ideia de que aquele desconto na realidade era algum tipo de fraude que tinha sido anexado ao nome dele. E muitas dessas pessoas, como não checavam ali o extrato, não faziam ideia se tinha esse desconto ou não, achavam que veio alguma alteração, normal, mas enfim, né? Deve ser normal. Percebe, às vezes. Gente nem percebe esses descontos às vezes, né? A gente contrata algum serviço sem nem pouco, saber, né? porque é pouco. É pouco na nossa conta, agora no montante você percebe. Por milhões. Verdade, exatamente. Verdade. E exatamente sobre isso a gente vai ouvir agora o Vinícius Carvalho, o ministro da Controladoria Geral da União, ele que traz pra gente detalhes sobre como é que foi feita essas pesquisas e qual foi a reação dessas pessoas que foram avisadas que tinham sido lesadas e estavam sendo roubadas ali. Vamos ouvir agora o Vinícius Carvalho. Que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei porque eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. No caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, né? Importante aqui dizer que precisa caracterizar, para que as pessoas tenham esse desconto, claramente a vontade das pessoas. Então a entidade precisa apresentar. 18 horas. A entidade, como o próprio Vinícius Carvalho mencionou, ela precisa apresentar informações válidas que justifiquem que, de fato, essa pessoa, ela autorizou ou não esses descontos. Até mesmo porque esses descontos, eles são legais, Karime. Você ter descontado ali se você contratar. Certo. Só que para isso, a Controladoria Geral quer que exista esse procedimento de autorização, leitura facial, enfim, algo que fique mais concretizado que, de fato, essas pessoas autorizaram aquele procedimento. Então, por isso é que foi suspensa toda essa atividade agora de todos esses sindicatos, essas organizações, para que possa fazer um reordenamento para poder verificar se está tudo dentro da ordem, se está tudo certinho. Né, é o verdadeiro pente fino sobre o que vai acontecer agora a partir da frente. Só para relembrar a questão da operação, foram 211 mandados de busca e apreensão, 5 pessoas presas, uma delas está foragida, também tem um bloqueio de mais de R$1 bilhão em bens, carros de luxo, joias, dinheiro e muitas outras coisas. A gente vai ouvir agora o ministro Ricardo Lewandowski, ele que é do Ministério da Justiça, vai trazer pra gente também um panorama sobre como é que vai ficar essa situação agora, o resultado dessa operação. Vamos ouvi-lo.
desses inquéritos e com autorização judicial, evidentemente, resultaram 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 alvos destas prisões encontram-se foragidos ainda. Por determinação judicial, foram afastados cautelarmente por suspeita do envolvimento nesses crimes, que são vários: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. 18 horas. E é o que a gente vai falar agora, quem foram os afastados, né? A gente falou que no início da manhã o presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, ele tinha sido afastado, só que agora à tarde uma decisão do Lula foi de realmente demiti-lo da função de presidente do INSS. E isso, inclusive, o próprio presidente do INSS tinha sido uma indicação do Lula também para esse cargo, que deixa a situação do Lula um pouco difícil também em relação a esse tema. O outro afastado foi o procurador-geral do órgão, os diretores ali de pagamento e atendimento, e também foi afastado um policial federal acusado de dar suporte ao grupo usando esse cargo. E aí, como já mencionei, o presidente, ele afastou o presidente do INSS, né, o Stefanotto, e aí com isso é que essa operação ela ainda está acontecendo. Segundo o próprio ministro Ricardo Lewandowski, é a primeira parte da operação. Então, eles ainda vão descobrir muita coisa, eu acho. Ninguém tá preso ainda, não? Oi? O cara ninguém vai preso nessa Só foi demitido até o momento. Já teve pessoas presas, sim, Carlão. Já teve pessoas presas nesse processo, só que ainda existem pessoas foragidas. E o que o ministro da Justiça mencionou é que, com o desenrolar dessa operação, as próximas fases dela, eles vão investigar exatamente a função específica de cada um deles dentro do grupo, Karime. Dentro da organização, o que cada um fazia. Criminosa. E com certeza, né, Carlão, devem descobrir outras pessoas. Eu acredito nisso. Obrigada pela apuração, pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Ken. 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, essas fraudes investigadas pela Polícia Federal são descontos que os aposentados e pensionistas faziam sem saber, sem conhecimento. É um tipo de golpe que pode, inclusive, ser evitado, hein, Karine? Exatamente. Os beneficiários do INSS podem bloquear descontos de mensalidade associativa pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, como explica o repórter André Meirelles. Boa noite. E olha, dos 7,6 milhões de aposentados e pensionistas que têm descontos no pagamento no Brasil, o INSS diz ter recebido reclamações de 1,2 milhão sobre descontos indevidos. A gente fala isso porque na manhã desta quarta-feira, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal deflagraram uma operação contra um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Inclusive, nessa operação, o presidente do INSS, o Alessandro Stefanotto, ele foi afastado do cargo. Por isso, a gente também procurou o especialista em previdenciários e seguros, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB aqui do Amazonas, é o Álvaro Regis de Menezes, para explicar também como fazer aí, você que é aposentado, pensionista do INSS, como você vai usar a plataforma Meu INSS para impedir ações de descontos indevidos. Vamos acompanhar o passo a passo. Para excluir um desconto indevido no extrato de pagamento do INSS, você pode seguir estas etapas. Primeiro, acesse o Meu INSS. Entre no site ou no aplicativo meuinss.gov.br com seu login e senha. 2. Selecione Novo Pedido. Na página inicial, clique em Novo Pedido. 3. Busque pela opção correta. No campo de busca, digite Excluir mensalidade e escolha a opção Excluir mensalidade de associação ou sindicato no benefício. Atualize seus dados, se for necessário, e tecle na opção Avançar. Escolha a agência, aquela que você se relaciona, próximo da sua casa, e clique em Avançar. Confirme o requerimento, revise os dados informados, marque a opção Declaro que li e concordo com as informações acima e finalize clicando em Avançar.
Além disso, você pode solicitar o bloqueio ou exclusão de mensalidades associativas pela Central 135 ou, em casos extraordinários, diretamente em uma agência do INSS. E só para complementar aqui, caso o aposentado ou pensionista queira o estorno de descontos indevidos, deve entrar em contato direto pelo 0800 que aparece ao lado do nome da entidade do seu contra-cheque. O beneficiário também tem a opção de enviar um e-mail para o acordo.mensalidade@inss.gov.br, informando todo esse ocorrido. Vamos lá repetir de novo: acordo.mensalidade@inss.gov.br. O Instituto vai entrar em contato com a entidade autora do desconto, solicitando os documentos que autorizam essa movimentação. E, inclusive, reclamações e denúncias sobre descontos não autorizados de associações podem ser registradas diretamente no portal do consumidor e na ouvidoria do INSS através da plataforma fala.br. Volto com vocês. Beleza? É o Kennedson, não, esse é o André Meirelles. André Meirelles, valeu, obrigado pelas informações. 18 horas. Olha, continue aí, 100,7, daqui a pouquinho você vai conferir aqui no programa 18 horas que a Assembleia Legislativa, a Segurança Pública voltou a ser tema de debate intenso, hein? Nosso assunto em instantes já aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, hein, depois de denúncias sobre a situação de abandono em que se encontram 2 prédios históricos de Manaus, onde funcionam as escolas estaduais Dom Pedro II e Barão do Rio Branco, a Secretaria de Educação do Amazonas se reúne com o IFAM para tratar aí sobre a reforma das unidades de ensino. É isso, Carolina? A gente chegou a falar aqui a respeito da escola Dom Pedro II. Tava um caos a situação total, em que o governo do estado do Amazonas abandonou. As aulas retornaram, viu, Carlão? Os alunos estão estudando lá com risco. A gente viu as imagens aqui que o Kennedson trouxe. Sem ar-condicionado. Sem nada, tudo podre, tudo puído. Enfim. Insalubre. Exatamente. Bom, o Instituto de Patrimônio Histórico realizou fiscalização na semana passada e apresentou a necessidade de reforma, né? Sim. E uma reforma emergencial nesses 2 prédios. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Odineia Araújo. Odineia, tem os detalhes do caso, não é? Será que finalmente agora sai essa reforma, Odineia? Boa noite. Bom, é o que se espera, né, Karime? Até porque estamos falando de prédios históricos localizados no centro de Manaus e tombados como patrimônio público. O Colégio Amazonense Dom Pedro II, por exemplo, é considerado um marco no ensino público e na memória cultural aqui do Amazonas. Fundado no início do século XIX, o colégio tem uma história riquíssima com arquitetura baseada em modelos europeus da época. E só que hoje a escola está em situação de abandono, com muitas infiltrações e que colocam em risco a vida dos alunos. Na semana passada, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Amazonas, esteve no local para fiscalizar a estrutura e convidou para essa visita técnicos do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, do Implurb e representantes das secretarias de Cultura e de Educação do Estado. Após a visita, o IFAM se reuniu com representantes da SEDUC para tratar sobre a reforma do prédio, tanto do Colégio Dom Pedro II quanto da Escola Barão do Rio Branco. É o que explica a superintendente do IFAM aqui no Amazonas, Beatriz Calheiros. Vamos ouvir. O diálogo para a preservação do patrimônio cultural é fundamental. Nós estamos aqui na SEDUC, a equipe do IFAM e a equipe da Secretaria Estadual de Educação, para promover o diálogo sobre 2 imóveis importantes que foram fiscalizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a nossa superintendência no Amazonas, a fim de verificar os serviços de conservação necessários para a preservação e a segurança da sua comunidade. E nos próximos dias a gente deve ter a assinatura de um termo de compromisso entre a SEDUC e o IFAM para garantir esses serviços que atendam cada vez mais a melhoria dessas escolas e o ensino para a nossa comunidade, que é a prioridade. Carlão e Karime, essa reunião
teve como foco apresentar os itens que precisam de reparos emergenciais de médio e longo prazo. No início de maio, o IPHAN vai enviar o laudo de vistoria apontando as recomendações necessárias e a partir daí será então assinado o termo de compromisso entre o governo do estado e o IPHAN com datas para a execução de cada etapa da reforma. O Centro Histórico de Manaus é tombado pelo IPHAN desde 2010 e compreende a área entre a orla do Rio Negro e o entorno do Teatro Amazonas. Nós tentamos saber com a SEDUC se já há alguma previsão de início das obras no Colégio Dom Pedro II e Barão do Rio Branco, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Odinei Araújo. Seguimos aguardando as respostas, certo, Carlão? Ansiosos ainda, porque precisa, né? 6h21, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7, hein? Participe do nosso programa 994887592. Política. Vamos lá, vamos falar sobre política local com Kennedy Sampaio e Nathalie Moraes. Boa noite, senhores. Então, faltando exatamente 500 dias para as eleições de 2026, podemos falar numa nova fase aí nessas articulações políticas, não é, Nathalie? Maria do Carmo corre para tentar se firmar como principal nome da direita conservadora e o senador Omar Aziz, mesmo sem se lançar oficialmente como pré-candidato, já aparece com larga vantagem, inclusive. O que explica essa frente, assim, essa tão antecipada, Nathalie? Tudo bem que a gente já fala aqui das eleições de 2026 desde o ano passado, né? Mas parece que os candidatos já deram a largada mesmo, né? Já oficialmente foi dada a largada, né? Como a gente vem acompanhando nos últimos dias, a Maria do Carmo Cefaí, né? Ela já tem ali a bênção do bolsonarismo local para ela, né? Entrar aí oficialmente nessa corrida pelo governo. Inclusive, né? Já que como ela não apresenta tantas vantagens como o Omar, ela já declarou ali que ela deve oficialmente, né, começar a visitar aí, Karime, os municípios, os 61 municípios aqui do nosso estado, para que ela realmente possa dialogar ali com os prefeitos. Ela já disse que conhecia 37, pelo menos, dos 61 municípios, mas que ela não entra para brincar. Então, por isso, ela já está se adiantando aí em todo esse processo. Mas, a gente precisa alertar para os nossos ouvintes, faltam 500 dias para as eleições 2026 e já tá fervendo. Quase 2 anos ainda. Mas aí, o que acontece? De um lado, tem a Maria do Carmo aí tentando realmente fazer o lobby dela, conhecer todo mundo, conhecer todos os prefeitos, e do outro lado, tem o Omar Aziz, que aparece ali, né, no topo dessa pesquisa, né? Ele, na próxima sexta-feira, dia 25, ele vai fazer um evento onde ele vai oficializar a sua pré-candidatura ao governo do estado, como a gente já adiantou. E aí, esse evento tem a confirmação, Karime, Carlão e ouvintes, de 33 vereadores de Manaus, 17 deputados estaduais, 5 deputados federais e 62 prefeitos. Grande evento, hein? Ou seja, uma demonstração de poder, né, Nathalie? Pronto, exatamente, é realmente uma união de forças. E eu não posso deixar de citar quem também tem se movimentado ali nos últimos dias, é o vice-governador Tadeu, né? Assim, ele tem se movimentado, ele tem chamado a atenção pela frequência e pelo discurso adotado nas agendas públicas nos últimos dias. Ele estava meio apagadinho, a gente pode dizer assim. Sem dúvida. Mas pelas redes sociais ele não estava apagadinho não, Nathalie. Ele já estava se movimentando, trocando ali para que as pessoas saibam um pouquinho da história dele e tal. Mas ativamente, assim, tipo, fazendo visita. Ele tem visitado os municípios do interior com a agenda política que você está falando, né? Exatamente, oficialmente, para ampliar ali a sua visibilidade além aqui da capital. A gente sabe, no interior nem todo mundo tem acesso à internet. Então ele realmente pode se posicionar aí como mais uma peça ali naquele tabuleiro para o governo do Amazonas nas eleições de 2026, Karime. Beleza, olha só, enquanto isso o prefeito Davi Almeida está em Belém participando do encontro de prefeitas e prefeitos da Amazônia Legal. Mas a grande dúvida que paira no ar e que fica, que todo mundo está se perguntando, inclusive, ele volta a tempo de participar aí desse grande evento organizado pelo Omar, né? Um evento aguardado, inclusive, está marcado já para esta sexta-feira. Dá tempo do prefeito retornar em paz? Então, Carlão, isso pode significar muita coisa, né? Porque o prefeito Davi Almeida, ele está no momento agora
em relação à COP30, é um momento importante que reúne ali vários pensadores, vários prefeitos, prefeitas de todas as capitais do Brasil. E da Amazônia Legal, né? Da Amazônia Legal. Até obrigatória. Exatamente. Algo que realmente precisa ser pensado, precisa ser planejado. E o próprio Davi Almeida, ele falou que a Manaus, ela está ali entre as principais capitais do Brasil, que está trabalhando para que exista um desenvolvimento sem desmatar a nossa Amazônia. E até algo irônico de se falar, porque lá em Belém está havendo isso, desmatamento, para acontecer um evento, o que também é um negócio... Que vai debater sustentabilidade, meio ambiente. Exatamente. Derrubaram quilômetros de floresta para fazer uma estrada para as pessoas passearem, justamente que Marina Silva, ministra, não quer deixar que aconteça aqui. E nem é para passear, né? 319 nem é para passear. Nem é para passear. Vamos lá, vamos seguir. Em relação a essa agenda, vou falar primeiro da agenda, Carlão, depois eu falo sobre o que você perguntou. Legal. O Davi Almeida, ele listou outros planos também que estão em andamentos para cá, para Manaus: drenagem, mobilidade, arborização, e também resíduos sólidos. Todos ali têm a previsão de entrega ainda este ano. O prefeito também defendeu que os povos da floresta sejam ouvidos nessas decisões que serão tomadas na COP30, e que os municípios amazônicos tenham voz ativa na construção de políticas globais do clima. Ou seja, Davi Almeida dizendo que Manaus ali estará na COP30 com projetos, números e também resultados, palavras do próprio Davi Almeida. Carlão, em relação a ele estar aqui nessa festa de lançamento da pré-candidatura do Omar Aziz, significa muita coisa, porque antes disso a gente noticiou aqui no 18 horas que o próprio prefeito de Manaus, ele disse que indicaria a vice, que era a filha dele. Então, caso ele não apareça nessa situação, pode ser que o acordo, será que pode ter fragilizado? Ou a filha dele pode representar, né, ele mesmo, Davi Almeida. Você acabou de levantar uma possibilidade que pode acontecer, não é, já sim. que ele apontou a filha. Mas né? ela ainda não é oficial, né? Então acho difícil. Não, tá certo. E assim como a gente falou... Presente, exato, mas ela é a representante do Avante, né? Do Avante Jovem. Pronto, então seria uma representação bem significativa. Ó, já tô aqui, né? Já tô aqui. Exatamente. E tem muito tempo pela frente, Karime. A gente sabe que esse tabuleiro aí pode balançar bastante. E vai balançar. O encontro termina quanto, quem lá? Só sexta, Carlão. Então, Mas o encontro do Omar é sexta, 10 horas da manhã. Gente, Manaus, Belém, 1h40 de voo, né? Então, vai dar tempo, Carlão, vai dar tempo. Tá tranquilo. Vamos aguardar, né? Isso daí vai mostrar muita coisa pra gente. Exato, as presenças e as ausências, principalmente. Com certeza. Nathalie, na Câmara Municipal, como anda a situação dos vereadores Coronel Rosses e o Sargento Salazar? Isso por causa ainda daquela situação, daquela confusão lá na Feira da Banana, né? Grande confusão que aconteceu no dia 25 de março. Agora, essas denúncias contra os dois parlamentares, né, contra os dois vereadores, chegaram ali à Comissão Ética da Câmara Municipal de Manaus, né? E aí, o que acontece? Está sob análise da comissão, tá, Karime? Inclusive, o vereador responsável por avaliar esse caso é o presidente da Comissão Ética, que é o vereador Joelson Silva. Ele disse que todo o colegiado deve apurar ali, ouvir os dois vereadores envolvidos, tanto o Coronel Rosses quanto o Sargento Salazar, e, se necessário, recomendar medidas disciplinares, seguindo ali todo o regimento da Câmara Municipal de Manaus. Mas esse é um processo que ainda está em fase inicial, ainda que a gente já tenha falado muitas coisas, que tenha tido vários desdobramentos, né, em rede social, tenha tido muita confusão, mas ainda é um processo que está em fase inicial, e a Câmara garante ali o direito de ampla defesa para os dois vereadores. Karime. Nathalie não, é o Ken agora, né, Ken? Olha só, na Assembleia Legislativa, a segurança pública, ela voltou a ser tema de debate, um debate intenso, porque a nossa segurança, ela tá, né, complicada. Então, parece que tem deputado afirmando que, inclusive, a segurança do Amazonas está já na UTI, em fase terminal, digamos assim. É isso, Ken? É verdade? Rola esse papo aí lá na Assembleia? Rola sim, Carlão. Então, isso daí é basicamente um consenso de vários outros deputados estaduais que estão lá na Câmara, e eles têm comentado muito sobre o que tem acontecido em relação à nossa segurança pública, né? Principalmente, hoje subiu à tribuna o comandante Dan. A gente ouviu ontem aqui no 18 horas com exclusividade
representatividade um pouco sobre o pensamento dele em relação à segurança pública, que segurança pública você não discute ali no barzinho, é algo que tem que ser planejado, é algo que tem que realmente ter ações efetivas para controlar a criminalidade. Então, mais uma vez, o comandante Dan trouxe esse reflexo de como é que está a segurança pública do estado do Amazonas aqui no nosso estado. Ele falou sobre isso, falou sobre a reclamação dos servidores da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Foi falado sobre aumentos salariais atrasados, database também que estava para ser confirmada, até agora não confirmou. Enfim, eles apresentaram todas essas narrativas, né? Também o Wilker Barreto falou muito sobre esse tema também, Carlão. Outro que também falou sobre esse tema foi o Daniel Almeida, ele que também trouxe pra gente detalhes a respeito sobre a saúde mental dos profissionais. Ele disse, até apresentou um dado que durante um período de pesquisa, mais de 1.000 policiais foram afastados devido a justamente a questão emocional, a questão psicológica, problemas psicológicos. A pressão do trabalho. Infelizmente, claro. A gente viu aqui na matéria da Udineia, em relação a esse atendimento a policiais em situação de dificuldades, é que o que aconteceu? Hoje o sistema está sobrecarregado. Até mesmo esse apoio psicológico está sobrecarregado, exato. Assim como nas ruas, né, Karine? Exato, nós vamos acompanhar daqui a pouco essa reportagem que o Odinei Araújo fez, falando a respeito do fato que aconteceu ontem, que nós aqui trouxemos no 18 horas, do PM que se matou. Ontem nós fomos lá, eles fizeram uma movimentação, os outros colegas em solidariedade fizeram um protesto na delegacia de homicídios para alertar a respeito dessa carga horária e de todas essas outras reivindicações, como esses pontos que o Kennedy trouxe pra gente agora. Então, um dos pontos, já que levou esse rapaz ao suicídio, é essa oferta, esse amparo psicológico. Aí o que a Odinei vai trazer pra gente é exatamente isso que você falou, Kennedy. Exatamente. Que existe sim esse amparo, existe esse serviço à disposição dos policiais. Só que são poucas pessoas para atender a toda a tropa. Né? Também está sobrecarregado. Mas é ineficiente, né? Eu acho não atende a todos, né? Toda a precariedade, né, da segurança pública, a situação calamitosa que nós estamos, é que hoje até mesmo o presidente da casa, o deputado estadual Roberto Cidade, falou sobre essa situação. Ele que é um representante do Wilson Lima ali dentro da Assembleia Legislativa. Ele levantou essa crítica. Ele levantou essa mas crítica. Não tem nem como defender essa situação. Ele trouxe realmente. Ele levantou o debate. Não é, Kennedy? Eu acredito que foi feita uma reunião, inclusive o Roberto Cidade ele fez uma reunião com todos os deputados para debater sobre esse tema, reajuste salarial. Ele foi muito sucinto, ele falou de uma forma muito tranquilizada. Eu acredito que seja para tentar acalmar os aliviar, ânimos. Porque ontem teve manifestação, então eu acho que esse é o objetivo de modo geral, para que não se estenda essa crise na segurança pública. Calada, É porque o problema é tão grave, tão sério, que até ele falou sobre. A questão foi essa, né? Exatamente. Mas a função dele é falar isso mesmo. Ele devia estar falando isso e muito mais. Todos eles. Só tem um ou dois se manifestando lá. Deveria, né? Mas a gente sabe que ele é o representante do governo lá e aí fica calado mesmo, normal. Cada um faz o seu. Lá falando. Pois é. Muitíssimo obrigada pela participação, pelos assuntos que vocês trouxeram pra gente agora. Kennedy Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Valeu, Nathalie. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, diretora de creche em Manaus é acusada, gente, de maus tratos contra um bebê de 11 meses. Vamos tratar sobre esse assunto daqui a pouco, aqui no 18 horas. Mix. Karine, agora vamos dar um giro no trânsito em Manaus aí, vamos saber como andam as principais vias da nossa capital. Vamos lá, André Meirelles, por onde andas, André? Boa noite. Trânsito. Boa noite, mais uma vez, Karine, Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos começar falando da Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra. Está tendo aquela faixa liberada para as atividades físicas e com isso os carros, eles têm que desviar ali, para quem está indo no sentido da praia, tem que desviar para Alameda Lasca para acessar a praia ou seguir para a Marina do Davi, né? Então tá tendo ali, então para quem vai por ali pelo local já fica aí avisado. E a Avenida Coronel Teixeira tá com boa fluidez
fluidez em ambos os sentidos. Vamos falar também da Avenida Brasil, no sentido centro-bairro, que também tem boa fluidez, que a gente fala já passando do Grupo Baiano. Só que quando vai se aproximando, bem ali no cruzamento com a Coronel Teixeira, tem aquela retenção, mas não tem muita demora não. Também a gente passa aqui pela Avenida Cirilo Neves, que é a rua da ponte, né? Da Ponte Rio Negro, Ponte Jornalista Felipe Dal. Por aqui também a gente recebeu uma informação de uma ocorrência de acidente, mas a gente não conseguiu identificar. Passando por aqui não há, então a informação certa é que não há nenhum acidente de trânsito, nenhum acidente envolvendo nenhum veículo, nem atropelamento nenhum, como estava sendo informado aqui pela Avenida Cirilo Neves, que é a conhecida rua que dá acesso à Ponte Rio Negro, Carime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h35. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Boa. Carime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a quarta-feira ela foi bem ensolarada, né? Ela começou bem quente aqui na cidade. E quando chegou a tarde, o clima começou a ficar mais nublado e a temperatura mais amena. E agora para a noite, o céu vai continuar nublado. As nuvens podem trazer uma chuva fraca e pancadas passageiras. E bom, a previsão do tempo para amanhã, 24 de abril, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira ela vai começar também com céu parcialmente nublado e com uma chuvinha leve. E ao longo do dia, a temperatura vai subir, mas à tarde nós temos chance de chuva moderada a forte, que pode se estender até a noite. Então, à noite nós também temos possibilidade de trovoadas. Então, assim, o conselho para quinta-feira é que o guarda-chuva vai ser o seu amigo. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 76 a 98%. E eu que nem tenho guarda-chuva. Olha aí, procura uma capa. Sim. Valeu, Vanessa. Boa noite, gente. Boa noite. 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, subiu para 11 o número de municípios do Amazonas em situação de emergência por causa da cheia. A informação é da portaria da Secretaria Nacional de Defesa e Civil. Barreirinha e Carauari tiveram aí uma situação reconhecida pelo governo federal, Carime. Então, Barreirinha enfrenta consequências das chuvas intensas e cheia dos rios com vários locais alagados. Carauari está em situação de emergência por causa da erosão profunda. A repórter Odiné Araújo atualiza as informações sobre as cidades afetadas pela cheia dos rios Amazonas. Depois de 2 anos de seca extrema no Amazonas, esse ano o desafio do estado é a cheia. Hoje subiu para 11 o número de municípios do Amazonas em situação de emergência, segundo portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Mas 2 cidades, Barreirinha e Carauari, tiveram situação reconhecida pelo governo federal. De acordo com a portaria, Barreirinha enfrenta consequências das chuvas intensas e cheia dos rios. Há vários locais alagados na cidade. Por sua vez, o município de Carauari está em situação de emergência devido à erosão profunda que afetou a comunidade Nova Esperança, colocando a população em risco. As cidades de Humaitá, Apoí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã e Benjamin Constant também estão em situação de emergência. O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, Tenente Charles Barroso, ressaltou que esses municípios já estão sofrendo com a subida dos rios. O que significa dizer que a inundação provocou algum tipo de impacto nesse município, havendo a necessidade das prefeituras decretar a situação de emergência para solicitar apoio tanto do Estado como da União. O Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas segue acompanhando a evolução do nível dos rios. E à medida que esse nível de rio apresenta um risco de inundação, são emitidas informações para os municípios de defesa civil municipais se prepararem para o possível impacto provocado pela enchente de 2025. Outros 16 municípios estão em situação de alerta e 35 em situação de atenção. Em situação de alerta estão Nova Olinda do Norte, Pauini, Lábrea, Canutama, Tapauá, Beruri, Itamaraty, Eirunepé, Envira, Juruá, Atalaia do Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins. Os demais municípios estão em situação de atenção. É o caso de Boa Vista
do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Atumã, Parintins, Maués, Itacoatiara, Codajás, Anuri, Adamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba, entre outros. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 40 minutos em Manaus. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Morte de soldado da Polícia Militar levanta debate sobre as condições de trabalho da corporação no Amazonas. Esse é o nosso assunto em instantes. Mix. Olha só, em um momento de comoção mundial, milhares de fiéis começaram a se despedir do Papa Francisco nesta quarta-feira lá em Roma. O corpo do líder da Igreja Católica chegou à Basílica de São Pedro em uma procissão solene, Karine. Exato, Carlão. Agora é que começa o velório, tá? E a repórter Nathalie Moraes traz pra gente os detalhes desse momento. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Então, o velório segue até sábado, quando estão previstos o sepultamento e o enterro, não é isso? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas. Karime, né, o Vaticano já estuda aí a possibilidade, diante do impressionante fluxo de visitantes, de estender aí essa visitação. Inclusive, a gente pode ter uma alteração aí nesse templo. Inclusive, hoje, né, ali a visitação ao corpo do Papa, né, exposto na Basílica de São Pedro, vai ser estendida até a meia-noite. A previsão era que encerrasse agora às 7 da noite, no horário de Brasília, mas por conta da multidão de pessoas, né, de todas as partes do mundo estarem ali naquele local, o Vaticano tomou ali realmente a decisão de estender esse horário ali para a visitação. As filas são muito longas, né, se estendem ali por centenas de metros, muita gente ali levando terços, né, algumas lembranças, imagens religiosas, flores, cartas, muitos choros, muitas rezas e também aquele espírito de gratidão. É isso que a gente conseguiu acompanhar, ainda que eu não esteja no Vaticano, né? Mas pelas imagens a gente percebe. A gente consegue perceber realmente toda aquela demonstração clara do legado ali de amor, de humildade, de justiça social, de inclusão. Exatamente. As pessoas se sentiram abraçadas, incluídas também na igreja. De acolhimento mesmo. Sim. Realmente eu acho que o Papa, ele deixa muito essa coisa de humanidade, né? De acolher a todos. Exato. Aos papas anteriores, a gente tinha muito aquela coisa, é o pontífice, alguém intocável, alguém que seria... Fora João Paulo II, que a gente teve toda essa simpatia também, que foi um Diziam Papa... até que o Papa era pop, Exato, né? O Papa popular, o Papa pop. Acho que agora o Papa Francisco, ele conseguiu essa simpatia, trazer uma igreja mais humana, mais perto das pessoas, dos fiéis e acolher as minorias. Exato, Karime, ele realmente foi um Papa que marcou aí uma era, mas segue toda essa previsão aí que você já adiantou nos próximos dias, né? Até o sábado está previsto ali o sepultamento e depois disso ali tem o período sé vacante, que é quando o trono de São Pedro fica ali oficialmente vago, né? E nesse período os cardeais do mundo todo começam já a chegar lá no Vaticano para então iniciar todo aquele processo de quem será o novo Papa. Do conclave. Exato. Tá ótimo. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h43, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, escuta esse dado alarmante, hein? Os casos da Mpox no Amazonas aumentaram quase 3.000% nos 4 primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, hein, Karine? Alarmante mesmo. A Mpox é uma doença que tem gerado preocupação em todo o estado. Vamos saber mais sobre esses números e as medidas de prevenção agora com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E é com preocupação que trazemos agora uma atualização importante sobre a situação da Mpox aqui no Amazonas. Segundo o último informe epidemiológico semanal divulgado nesta quarta-feira, desde o dia 1º de janeiro, foram registradas 55 notificações suspeitas, sendo 30 casos confirmados e 23 casos descartados da doença aqui no estado. E embora não haja nenhum registro
registro de óbito, é fundamental que todos estejam atentos aos sintomas suspeitos, que são eles: febre, lesões na pele ou cansaço extremo. Então, se você ou alguém que você conhece está apresentando esses sintomas, é muito importante procurar atendimento médico imediatamente na unidade básica de saúde mais próxima. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas está trabalhando arduamente para monitorar a situação e garantir que as pessoas recebam o atendimento necessário. É importante lembrar que a prevenção é fundamental para evitar que esse vírus se dissemine aqui no nosso estado. Bom, então o que você pode fazer para se proteger? Primeiro, evite contato direto com lesões de pele ou fluidos corporais de pessoas infectadas. Lave sempre as mãos e use álcool em gel com frequência. Mantenha aquela etiqueta respiratória, que é cobrir a boca e o nariz ao tossir, e use máscara em ambientes com alta probabilidade de contaminação. Além disso, também é importante estar atento a sinais suspeitos em si mesmo e nas pessoas ao seu redor. A saúde é um direito de todos e é importante que todos façam a sua parte para prevenir a disseminação da Mpox. Então, se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em procurar orientação médica na UBS mais próxima. Vamos ficar atentos e seguros. Volto agora com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. 6h46. 18 horas. Olha aí, atenção, moradores aí do São Jorge. Uma nova feira vai ser inaugurada no bairro, em bairro São Jorge. A inauguração está marcada para quinta-feira amanhã, né, Karine? Lá nas minhas redondezas, Carlão. Na área, o repórter André Meirelles tem os detalhes sobre essa nova feira. O prefeito Davi Almeida falou sobre a inauguração, inclusive nas redes sociais. Boa noite, André. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, visitou ontem a Feira do São Jorge e já anunciou que na próxima quinta-feira vai ser a inauguração da nova feira no bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus, totalmente revitalizada. Estamos aqui no bairro de São Jorge, aonde nós estamos vendo aqui a feira que já está praticamente pronta e nós vamos entregá-la já na quinta-feira, dia 24 agora de abril. Daqui a 2 dias tem entrega, tem inauguração de feiras e mercados em Manaus, bairro de São Jorge. Olha, não para por aí. Ontem ainda, o prefeito também realizou uma vistoria nas obras da Unidade Básica de Saúde Porte 4, no bairro Santo Agostinho, na zona oeste da capital, que vai contar com 1.200 metros quadrados de área construída e 59 ambientes. O prefeito também disse que o local proporciona um ambiente moderno e adequado para o atendimento da população. Ambientes diferentes, a obra já está aí com 70% da sua execução pronta e a nossa previsão é que entre os meses de agosto e setembro a gente possa estar entregando mais uma grande UBS Porte 4 aqui para a zona oeste da cidade de Manaus. Com isso a gente melhora a qualidade dos serviços prestados à população. Olha, antes de encerrar aqui, Karime e Carlão, temos uma informação importante. É que o posto de coleta de leite humano da maternidade Doutora Moura Tapajós, também conhecido como o Cantinho da Amamentação, apresentou uma queda de 55% nas doações de leite materno no último ano. Por isso, toda mulher saudável que esteja amamentando pode se voluntariar e ajudar a salvar a vida dos recém-nascidos, inclusive aqueles que tiveram os filhos em qualquer outra maternidade, seja pública ou particular. Aí, para doar, a mulher nem precisa sair de casa. A coleta, ela acontece em casa mesmo, e que pode ser agendada por meio do telefone com o DDD 92 98842 8514. Pode ser mandada uma mensagem pelo WhatsApp e funciona aí de segunda a sexta-feira em horário comercial. Ou também ela pode, se preferir, fazer essa doação presencialmente na própria sede da maternidade, que fica na Avenida Brasil, no bairro Compensa 1. Pode ir lá todos os dias, no horário das 8 da manhã às 5 da tarde. Volto com vocês. Valeu, André. Obrigado pelas informações. 6h48 agora. 18 horas. Olha, a morte de soldado da Polícia Militar nesta terça-feira. Segundo os colegas, enfrentava aí uma rotina exaustiva e condições adversas de trabalho. Traz à tona, Karine, ouvintes, um problema comum aí entre a tropa, que é a saúde mental, né? Existe, Carlão, inclusive até um núcleo de apoio psicológico, como a gente comentou no início do programa. Tá sobrecarregado. Pois é. Só que a crítica é que existem profissionais, que os profissionais contratados não são o suficiente para atender a todos da corporação. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes
detalhes a respeito desse assunto. Ô, Genéia, é verdade que essa é a terceira morte de policiais militares por suicídio no governo de Wilson Lima. Ô, Genéia, boa noite. Infelizmente é verdade sim, Karime. Boa noite. E quem confirma isso é a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, a APEAM. A morte do policial militar Rodrigo de Almeida Carvalho, de 23 anos, que se matou nessa terça-feira lá no Comando de Policiamento de Área, o CPA Leste, em Manaus, gerou comoção entre os colegas de farda e acendeu o alerta, como vocês falaram, sobre as condições de trabalho enfrentadas por policiais e a saúde mental. Os PMs em início de carreira, como era o caso do Rodrigo, chegaram a reclamar da rotina exaustiva com escalas consideradas abusivas. Karime e Carlão, a sobrecarga e o estresse foram apontados como os fatores que desestabilizaram o soldado Rodrigo Carvalho. O presidente da APEAM, a Associação dos Praças do Estado do Amazonas, Gerson Feitosa, confirma essa sobrecarga dos policiais e a falha no apoio psicológico da tropa por parte do governo do estado. Nosso colega Rodrigo, que tinha apenas 23 anos, é mais uma vítima da descaso do estado em relação principalmente à questão do apoio psicológico, né? Nós temos hoje um núcleo de apoio psicológico da Polícia Militar, que, se não me engano, tem somente 6 psicólogos. Esses 6 aí, a escala ainda que eles trabalhem muito, é impossível atender a tropa de 7 mil homens. É o terceiro suicídio que nós registramos aí só durante o governo do governador Wilson Lima, e devido às condições de trabalho impostas a esses militares e a toda a tropa da Polícia Militar, não há como dizer que parte desse sangue também está nas mãos do governo. De acordo com o Gerson Feitosa, a escala normal dos policiais é de 5x2, mas como existem serviços extras, os PMs chegam a trabalhar até 7 dias sem folga, de acordo com o presidente da APEAM. A Polícia Militar está num estado terrível há muito tempo. Infelizmente, o governo faz pouco caso da situação e, como eu disse ontem, é um barril de pólvora que está prestes a estourar. Eu vejo que, se o governo não agir, muito provavelmente a gente vai ter situações extremamente complexas dentro da instituição, difíceis de controlar depois que forem deflagradas, e o pior de tudo, que a população fica no meio desse impasse, vítima da insegurança da cidade de Manaus, que é uma das mais inseguras do mundo e uma das mais inseguras do país, né? Manaus lidera em ranking de violência mundial, aí, sendo a 10ª capital mais violenta do mundo, inclusive. O presidente da Associação de Cabos e Soldados do Amazonas, Igor Silva, confirma que as condições de trabalho colocam em risco a saúde mental e física dos profissionais da segurança pública do estado. Segundo nossos irmãos de farda, foi a pressão psicológica que estão sofrendo dentro da unidade operacional. Devido ao serviço de 5x2, que eu torno a dizer que todo mundo fala, o serviço é 5x2, não é um serviço que é puxado, não é um serviço que cansa, não é esse o problema, não é disso que nós estamos falando. Primeiramente, o policial militar, quando ele está de serviço, olha a pressão que ele tem. Infelizmente, a situação financeira do policial militar hoje, ela é alarmante, principalmente deles, que chegaram agora, e estão no primeiro degrau da carreira militar, e aí o serviço dele está triplicado nessa escala. Carlão e Karime, a Polícia Militar divulgou nota lamentando a morte do soldado Rodrigo Carvalho e, segundo a entidade, ele não apresentou qualquer indício de necessidade de atendimento psicológico. A respeito da carga horária de trabalho, a PM esclareceu que o soldado atuava no policiamento a pé, com jornada de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Volto com vocês. Obrigada pelas informações, Odineia Araújo. Legal, Odineia, 6h53 em Manaus. 18 horas. Olha, escuta esse absurdo. A diretora de uma creche em Manaus, que está sendo acusada de maus tratos contra um bebê de 11 meses. Essa é uma situação absurda. Imagens registradas na tarde desta terça-feira geraram revolta, aos pais da criança, Karine. As imagens são fortes, Carlão. Quem acompanhou, quem já viu, fica meio revoltado mesmo. O repórter André Meirelles tem os detalhes sobre esse caso. Boa noite, André. A denúncia aconteceu justamente com base nessas imagens feitas pelas câmeras de segurança da própria creche, não é isso? Boa noite. Boa
noite, Karime e Carlão. Boa noite, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, no registro ali das câmeras de segurança, é possível ver claramente a mulher pegando a criança pelo braço com muita força e a lançando ali para fora da sala de aula. Enquanto outra funcionária, que inclusive observa toda a atitude dessa mulher, não toma nenhuma providência. As câmeras, elas registraram essa ação da gestora ontem, terça-feira. E nas imagens é possível ver claramente a ação da diretora agindo de forma agressiva contra o bebê, que demonstra o tempo todo estar desconfortável com toda a situação. Segundo as informações, o caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público aqui do Amazonas, e também foi registrado um boletim de ocorrência, e a gente vai continuar por aqui aguardando a atitude das autoridades. Agora, outro assunto aqui no Giro Policial é sobre o Jefferson Marinho dos Santos, de 30 anos. Ele foi preso nessa terça-feira por tentar matar a ex-mulher de 23 anos com 3 facadas, inclusive uma das facadas no pescoço. Esse crime aconteceu no ano de 2023, no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus. A motivação dessa ação criminosa, segundo a polícia, teria sido por ciúmes da mulher, como explica agora a delegada Roberta Merli, que é titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. E por motivação, motivado por ciúmes, ele desferiu 3 facadas nela. Ela ficou internada aproximadamente 2 semanas, ela passou por cirurgia, mas quase veio a óbito. Na época foi representada pela prisão preventiva dele, mas ele estava foragido, até então ele era foragido da justiça, e no dia de ontem ele foi preso pela equipe da ROCAM, foi levado ao 6º DIP. Ele tem uma passagem, ele já, na verdade, quando menor, ele já praticava atos infracionais, e quando maior, ele já tinha uma passagem por homicídio tentado também. Olha, o Jefferson Marinho dos Santos, ele vai responder por tentativa de feminicídio, passa por audiência de custódia e fica aí à disposição da justiça. Olha, antes de encerrar aqui, nessa terça-feira, a Polícia Federal realizou a prisão de uma pessoa por receptação de cédulas falsas, ou seja, dinheiro falso. Tinha um envelope aí com cerca de R$1.000 e todas com notas de R$100, claro, falsificadas, que foram enviadas pelos Correios do Rio de Janeiro aqui para a capital amazonense. E estava ali escrito o remetente que era de uma advocacia. As investigações, inclusive, continuam para identificar os outros responsáveis por essa falsificação. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles, 6h56. 18 horas. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus pediu esclarecimento do presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnaldo Flores, sobre o reajuste das tarifas de ônibus. O anúncio foi feito pelo líder do prefeito, vereador Eduardo Alfaia. Exato. Segundo a prefeitura, a tarifa de R$6 vai ser subsidiada para a população mais vulnerável, que continuará pagando R$4,50. Estudantes de outros grupos também terão direito a tarifas reduzidas. E a repórter Nathalie Moraes volta a conversar com a gente aqui no 18 horas. Ela tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite mais uma vez, Nathalie. Já tem data marcada para esse encontro, para esse assunto ser debatido, Nathalie? Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas. Então, Karime, a expectativa, que o presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Arnaldo Flores, apresente detalhadamente os cálculos, estudos e elementos que embasaram aí esse reajuste na semana que vem. Isso porque o líder do prefeito, o vereador aí, Eduardo Alfaia, prometeu protocolar ainda essa semana, e aí o Arnaldo Flores, ele deve apresentar todos os cálculos, estudos e elementos que embasaram aí esse reajuste. Vamos ouvir aí o breve pronunciamento do vereador Eduardo Alfaia na Câmara Municipal de Manaus, onde ele fala aí sobre essa possível ida do presidente do IMU. Acabei de ter uma conversa via telefone com o presidente do IMU, Dr. Arnaldo Flores, e ele me assegurou que gostaria muito, deseja muito vir a essa casa para esclarecer esse custo. Hoje o preço de uma tarifa se colocar inteira exposição. Então amanhã, no dia de amanhã, na ordem do dia, nós estaremos fazendo um requerimento de convite ao Dr. Arnaldo Flores, presidente do IMU, para que ele venha aqui na Comissão de Transporte, fazer toda a explanação, fazer todas as ponderações, esclarecer os nossos questionamentos, questionamento da população. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos a fala do vereador Eduardo Alfaia. No último dia 20, a prefeitura publicou ali aquele decreto estabelecendo um novo valor da tarifa, que passou a ser de R$6 para as empresas que pagam o valor do transporte público. As demais pessoas, continuam pagando R$5 e as pessoas que usam o CAD único pagam R$4,50. Os estudantes seguem com o
gratuidade, e quem não tem acesso à gratuidade e é estudante que tem carteirinha, paga os R$2,50. Mas tudo isso, né, acabou, alguns manifestantes das entidades empresariais de classe divulgaram uma nota pública manifestando ali a sua preocupação. Inclusive, a gente vai ouvir aí a fala do Azuri Benzayon, representante da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus. Para nós não parece justo que não exista isonomia, ou seja, que se aumente somente para os empresários, para as pessoas que geram emprego e renda, um aumento de 33%, em detrimento de um aumento de 11% para o restante da população. Nós também fazemos parte da população, ou seja, não tem motivo nenhum para existir 2 tipos de tarifas. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, essa é uma situação que promete novos desdobramentos nos próximos dias, e é claro que a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Tá ótimo, Nathalie. muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas foi o terceiro estado com o maior número de casos de violência contra a mulher no ano de 2024. Os dados foram divulgados em março deste ano pela Rede de Observatórios da Segurança. Mas, de acordo com o Ministério Público Estadual, as delegacias especializadas em crimes contra a mulher não estão funcionando adequadamente aqui no Amazonas. O Ministério Público teve que recomendar ao governo do Amazonas o funcionamento ininterrupto das delegacias, inclusive nos fins de semana e também nos feriados. Além disso, o Ministério Público recomendou a expansão da rede de atendimento para o interior, ou seja, a criação de novas unidades e a priorização do atendimento por agentes femininas. A recomendação foi assinada pela Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Leda Mara Albuquerque. A Secretaria de Estado de Segurança Pública foi orientada a providenciar os recursos humanos e também materiais e deve garantir a efetividade do atendimento às mulheres vítimas de crimes. Afinal, em 2024 foram registrados no estado 604 casos de violência contra as mulheres, quase 2 casos por dia em média. E não é preciso dizer que os crimes não têm dia e nem hora para ocorrer e que a polícia deve estar equipada para atender as vítimas. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.